É para nós sempre uma alegria muito grande poder aqui estar e, em nome de Jesus, abraçar a cada um de vocês nessa noite, que traremos um tema que faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa vida, mas nós não nos acostumamos com ele. Quando a palavra é morte, vem o desespero. Vivemos num mundo de dores. Se olharmos ao nosso derredor, pessoas, animais, vegetais, natureza desse nosso mundo. Mas nós não nos acostumamos com o sofrimento, com a dor, muito embora tendo Jesus dito: no mundo terei dores, eu venci o mundo. Nos convidando: vinde a mim, vós que sofreis, eu vos aliviarei. Mas, quando fala-se da morte de um criminoso, nós exultamos, ficamos felizes, menos um. Aqui no Nordeste é menos uma alma cebosa para incomodar a nossa vida. Quando é uma criança que, por um acidente, por qualquer motivo, cai de um prédio, morre. E morre desse jeito, morre daquele outro jeito, morremos. Porque é da nossa natureza termos a morte como companheira. Nós nunca vemos a morte como companheira, nós vemos a morte como inimiga. Nós vemos a morte com aquela figura emblemática de uma senhora com a foice nas costas para ceifar as vidas. Muitas vezes nós queremos negociar. Por que eu? Porque o meu filho? Porque o meu esposo? Porque a minha esposa, o meu pai e minha mãe? Porque tão jovem? Mas porque tinha idade, mas tinha tanta vitalidade, tinha tanta coisa para fazer aqui. Então, foge-nos a compreensão. E o que é que nós fazemos então? Vamos arrumar um culpado. Se não encontramos, materialmente falando, o criminoso, aquele que construiu a barragem, ou aquele que construiu o prédio, aquele que construiu a ponte, aquele que inventou o veículo, o mecânico que não consertou direito, nós queremos encontrar o culpado. Mas, em caso que nós não encontramos, culpamos a Deus. Deus é culpado das minhas dores, das minhas dificuldades. É um tema vasto. Pena que o tema de hoje nós não podemos dialogar. Vocês perguntarem e a gente responder aos questionamentos. Então nós vamos falando. Antes que nós adentramos nessas particularidades que nós falamos, nós vamos iniciar tecnicamente, à luz da doutrina espírita, porque o conhecimento esclarece, mas também consola quando nós sabemos das motivações. Por que ocorre isso? Por que nós nascemos? Por que nós morremos? Por que estamos nesse mundo? Por que casamos com fulano, com Beltrano? Então, esses questionamentos, a gente, com a doutrina espírita, a gente consegue essas respostas. Então, na primeira questão do Livro dos Espíritos,
é-nos trazido um novo conceito, uma nova ideia de Deus. Porque como víamos Deus antes da doutrina espírita? Um Deus que castigava, que punia, que tirava a vida das pessoas. E magistralmente os espíritos superiores disseram: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, com essa ideia de Deus, nós vamos ver que Deus, Ele não criou ninguém para sofrer. Se Ele é inteligência suprema, por que Ele queria que as pessoas sofressem? Então, Ele cria a substância, que é a matéria, o corpo, os mundos, e cria a essência, o espírito. Então, Deus, espírito, matéria, trindade universal. Poderia ter criado tudo certinho, tudo perfeito, tudo organizado. E assim fazendo, não teríamos morte, não teríamos dores, não teríamos nada. Mas também seríamos o quê? Teríamos individualidade? Teríamos diferenciação? Precisaríamos aprender alguma coisa? Já nasceríamos sabendo de tudo. Então, Ele, por opção dele, e a pessoa diz: mas por que Ele fez? Porque é Deus, a inteligência suprema, né? Então, Ele cria leis eternas, leis imutáveis. E nessa lei, Ele já coloca no seu âmago todas as decisões. Então, todas as decisões, tudo já está tomado com antecedência, né? Mas delega ao espírito, através do livre-arbítrio, tomar decisões. Então, a gente pode escolher, que é o livre-arbítrio, planejar, auxiliar, modificar, complicar, facilitar, podemos fazer qualquer coisa. Mas, quando chega uma hora de tomar a decisão no plano maior, porque se nós fazemos isso no plano menor, o delineamento, a lei, ela já está prevista. Então, Ele não vai criar uma lei específica para determinar, como nós aqui na Terra fazendo, esse ou aquele interesse. Privilegiar essa ou aquela pessoa. Porque Ele não privilegia. Todos são seus filhos, são suas criaturas. Então Ele não escolhe ninguém. Somente cria. Então, em última instância, o que prevalece? A lei. Então, nós espíritos agimos como? Sempre o comando de uma diretriz, cujo fatalismo é a evolução. Então, essa lei, que ninguém foge dela, não tem como fugir dela, né? Agora, tem duas situações: seguir a lei ou marginalizar-se. Quando segue a lei, o caminho, a estrada que nós vamos construir é mais fácil. Quando somos marginais, ou somos fora da lei, vem o mecanismo para corrigir os nossos rumos. Esse mecanismo se dá muitos nomes, mas vamos simplificar: dor. Esse é o mecanismo que faz que a gente corrija.
Então, saindo, ninguém gosta da dor, ninguém quer sofrer. Então, se sair da lei, não seremos felizes. Sob a lei, é o que acontece aqui na terra. Se nós seguirmos a lei, não seremos julgados e condenados pela lei dos homens. Se seguirmos a lei de Deus, que é a lei de amor, não quer punir, não quer castigar, quer fazer com que sigamos o fatalismo, que é a perfeição. Então, esse mestre que nos ensina, que nos corrige, sofrimento. Ele é o mestre, né? E é, com certeza, confortável a gente saber da existência de Deus. Porque, sabendo da existência de Deus, a gente tem uma segurança. Nós temos um Pai. Não somos órfãos. Porque imagina aqueles irmãos nossos que não acreditam em Deus, que são ateus, vivem desamparados, porque tem só a matéria. Tivemos recentemente agora o caso do nosso irmão Ricardo Boachá, que se dizia como ateu. Imagine a decepção daquelas pessoas que chegam no mundo espiritual, acreditando que morreu, que não existe Deus, e vê a grandeza, a pujança que é o mundo espiritual, e que continua vivo, sem um corpo físico, mas continua vivo. Imagine a decepção que é achar que a morte vai acabar. A morte terminou com tudo, né? Então, Deus, como fonte de amor, Ele nos deu o maior presente, a imortalidade. Veja só que fantástico. Nós podemos ter certeza, nós não vamos morrer nunca. Nós, como essência, em aprendizado, nós vamos somar esses aprendizados através dos séculos. Aquelas pessoas que nós amamos, os ensinos, os exemplos, a vida, nos marca para sempre. Certa feita, eu fui acompanhar um enterro de um corpo, de uma pessoa até daqui da Uniluz, e eu vi uma definição dessa essência do Espírito pelo um irmão nosso, padre. Porque ele fala, por que choram? Por que ficam tristes? O corpo está aqui, mas a essência, o perfume, irão perfumar a vida de vocês pelo resto das suas vidas, e eu digo pelo resto da eternidade. Imagine se não fosse a imortalidade, o amor tinha data para acabar. Agora o ódio tem data para acabar, porque o ódio é temporário, o mal é temporário, o amor é eterno, porque provém de Deus, que é Pai amoroso, é bom e justo. Então, essas tribulações que nós passamos e vivenciando, séculos e séculos, que como essência, criado simples e ignorante, todos nós temos milhões de anos. A contagem na Terra, a gente conta 10, 30, 40, 50, 100 anos, 120, nós temos milhões de anos. Porque Deus, com essa
essa força, essa inteligência, ele cuida do protozoário, daquele vermezinho que está em desenvolvimento, como cuida de bilhões e bilhões de galáxias. Se não fosse a lei do amor para poder reger isso tudo, onde teria equilíbrio no universo? Então nós aqui na Terra, nós nos desequilibramos. Nós que somos uma potência, nós somos uma bomba de oxigênio e hidrogênio. Porque nós somos o corpo e o espírito é energia quântica. Às vezes a pessoa fica com raiva, a pessoa diz, a pessoa explodiu de raiva. Na realidade, se os nossos átomos não tivessem em equilíbrio por essa lei de amor, nós realmente explodiríamos e acabava com o bairro aqui de Setúbal, com a nossa explosão. Porque é atômico. O nosso perispírito, o nosso corpo perispiritual é uma máquina eletroeletrônica e atômica, que registramos nesses milhões e milhões de anos de aprendizado, registramos nele todas as alegrias, todos os amores, todos os dissabores. Mas o que acontece? Criamos em nós dispositivos, criamos em nós. O Haroldo Dutra, ele dá um exemplo fantástico, que a gente não vai ter tempo da gente de falar todo, como esses desastres naturais que ocorrem, mas ele dá um exemplo, dizer que, usando figuradamente, se buscar lá no YouTube, tem lá a tragédia de Brumadinho, por Haroldo Dutra. Ele vai em 10 ou 12 minutos, ele vai relatar, e ele dá isso, ele fala como se a pessoa tivesse no seu corpo um imã, que nesses registros perispirituais, está lá dos nossos erros e dos nossos acertos. Mas se nós temos que experienciar um aprendizado, no fim dessa etapa material, de terminar esse corpo, que é a nossa roupa, de terminar ela, e a experiência tem que ser uma experiência forte, tem que ser uma traumática, para que consigamos sair do nosso imobilismo, que consigamos avançar espiritualmente. Então precisa de um choque. Somos atraídos para esses locais onde vai ocorrer um desencarne coletivo, ou somos atraídos para um local que vai ocorrer um desastre, somos atraídos para um local que vai ter, que a pessoa fala uma bala perdida, mas que é uma bala achada. Então, porque é conhecendo Deus, os desígnios de Deus, que a gente vai entender que nada é acaso aqui na Terra. Tudo tem uma previsão, ninguém vai estar desamparado. Que antes de ocorrer, Deus, que sabe tudo, por essa inteligência suprema, é acionado a nível espiritual as equipes socorristas. Tem um exemplo que é fantástico no livro Transição Planetária. Ele vai trazer esses relatos de todos aqueles casos, pessoas, daquele tsunami que ocorreu recentemente também, que ceifou milhares e milhares de vidas. Ele vai ali com todas as cores, com todos os dramas, no nível material, mas principalmente em nível espiritual, para a pessoa compreender sobre a ótica espírita, por que está ocorrendo isso. Vivemos um momento ímpar no nosso planeta.
porque é um momento de revolução planetária, revolução visando melhorias. Então, antes de uma estabilidade, vem a dor. É como se nós pegássemos, toda hora que nós estamos numa rampa, nós estamos subindo. Subir é sacrifício, subir é dor. Mas quando sobe essa rampa, depois, toda escada não tem um patamarzinho ali? Então a gente tem um patamar. E Divaldo narra que a cada 48 mil anos, nós atingimos um patamar. Então esse patamar, que a gente falando de imortalidade, então esse patamar se aproxima. Então, quando se aproxima, aí passa a ter um longo período de descanso, de bonança. Para nós aqui será um mundo de regeneração. Então, terá dores, terá aprendizado, mas de descanso. Mas se nós falarmos em morte, e agora a gente falando de morte dos outros, da vida dos outros, é fácil. Vamos falar daquela morte que é dentro da nossa casa. Aquela pessoa que a gente ama, que convive conosco. E essa morte que acontece conosco, ela vem com uns efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais, saudade. Primeiro item, né? Saudade. Realidade incontestável. Mas decorrência de duas reações, com duas reações possíveis, né? Desespero, quando a gente acredita que essa separação, ela vai ser irremediável, então a gente já começa sentindo saudade, ou, se tiver o entendimento, consolador, porque está indo, mas vai ter um reencontro. Nada se acaba na Terra. Já aprendemos lá na física, né, que na natureza nunca se perde, tudo se transforma. Não é isso? Então, a morte de alguém querido leva para quem fica desespero. E, em geral, acontece, se a gente puder exemplificar, e para aliviar, vemos uma situação, uma pessoa muito querida nossa, está bem, mas, devido à condição profissional, vai ganhar melhor, vai estudar, se muda para o exterior. E quem fica não tem condições financeiras de visitar. Não dá saudade, não dá desespero, mas qual é o consolo? Ela vai trabalhar lá 1 ano, 2 anos, 5 anos, vai mandar passagem, ou eu vou lá, ou ela vai vir aqui. Não consola? Por que nós não fazemos assim com a morte? Daqui a pouco vai estar todo mundo junto. Ninguém vai ficar para a semente do lado de cá. E às vezes pode ser até mais cedo do que a gente imagina. Eu sei que ninguém quer. Mesmo que aquela pessoa querida que desencarnou, mas a gente não quer. Não, ainda tem alguma coisa para fazer do lado de cá, né? Porque é interessante. No livro, na questão 936 do Livro dos Espíritos, lá em comentários, Kardec dá um exemplo. Ele diz o seguinte: 2 amigos estão presos, se gostam muito, mas um vai cumprir a pena primeiro do que o outro. Será que é egoísmo daquele que vai ficar preso querer que o outro continue, porque são amigos? Você cumpriu 10, eu vou ter que cumprir mais 20. Fica comigo aqui.
Assim é que nós nos comportamos quando queremos que aquela pessoa que nós gostamos, que nós amamos, não vá, que fique aqui, mesmo sofrendo, mesmo com dor, mas que fique do lado de cá, é o que a gente quer, né? Se nós efetivamente acreditar que a gente até espírita, a gente diz, a gente sabe, mas nesta hora a gente levanta a dúvida para você, mas será mesmo? Né? Será que é mesmo, né? Se nós tivéssemos a certeza, eu estou falando a certeza, mas a certeza que a gente ia morrer e do outro lado a gente ia ficar bem, que a gente ia encontrar, até a gente acalmava, né? Mas é porque a nossa fé ainda é complicada, ainda é muito difícil a aceitação de saber que é um até logo, que é um até breve. Mas tenhamos certeza, cedo ou tarde, todo mundo se encontra. Todo mundo se encontra. Nós temos uma outra questão que também que é difícil nesses momentos. Apego. E esse apego, infelizmente, é porque ainda somos possessivos. É o meu filho, é o meu esposo. A gente só diz que a gente pega aqui, vou dar um exemplo aqui, o França e a Zara. O França e a Zara são casados. Na casa espírita a gente diz assim, bem, a nossa irmã Zara, ele pega a minha irmã Zara, mas em casa não é minha mulher, é minha esposa, né? É o meu amor. E a gente não quer dividir com ninguém por causa do nosso egoísmo. Então a gente não divide com ninguém. Mas não estou dizendo que é para dividir a mulher, não. Eu só estou falando, só nesse sentido de apego e desapego, né? Então nós nos apegamos às coisas, às pessoas, às crenças, a valores. Mesmo quando a gente já está consciente que o nosso tempo de encarnado tem prazo de validade. A gente sabe que tem prazo de validade, né? E que 5 segundos de vida ninguém garante. Ninguém garante. Ninguém vai garantir que vai sair daqui e vai, principalmente nesse mundo que nós vivemos agora. Principalmente, e dependendo da profissão, então, na Terra, tudo que a gente imaginar tem data de validade e é mutável, sofre modificações, e tudo isso regido por uma lei de progresso. Temos que crescer, temos que evoluir. Mas esse apego, a gente tem que compreender que isso é hereditário. Por quê? Não fomos criados simples e ignorantes? Então, o egoísmo é sobrevivência, é cuidar de si próprio, né? A necessidade de possuir, porque o mundo faz dessas coisas. Os animais, a gente vê, ele primeiro, ele se alimenta, depois vai alimentar os filhos, né? Então, o mundo é dessa forma, né? Porque esses instintos, esse egoísmo, ele foi necessário no nosso princípio de evolução, né? Mas o que ocorre é que esse sentimento que em princípio era necessário, a gente passa a gostar disso. Então a gente começa que éramos doadores por natureza, por criação de Deus, passamos a ser acumuladores.
Então, mesmo que a gente sabe que não vai usar, mas ainda vou guardar porque é de estimação. Então, esse apego é que justamente faz com que soframos na hora que a gente perde. E a gente sofre quando perde alguma coisa material. Então, quando é alguma coisa que é humana, o cachorrinho de estimação a gente sofre, né? O gatinho, quanto mais que é aquele ser humano que convive conosco, né? Então, o Espiritismo, ele nos ensina que pela pluralidade das existências, a nossa família, ela não está circunscrita ao nosso núcleo familiar. Às vezes o nosso vizinho, nosso colega de trabalho, é mais irmão, é mais família do que aquela que está composta, a configuração atual. Porque a família espiritual é muito maior do que a família material. Por isso, no Evangelho nós temos lá os laços de família, né? Dizendo que, inclusive, que os laços materiais são temporários, os laços consanguíneos. Os laços espirituais se fortalecem através da pluralidade das existências, né? Então, a morte, a separação, as transferências, é uma diretiva para que nós aprendamos a desapegar. Porque aquela pessoa que é materialista, é muito apegada à vida, veja como é que sofre. Porque o sofrimento faz a pessoa desprezar a matéria. Chega um momento de dizer, eu não aguento mais, chega de sofrer. Não é isso? Então, esse exercício necessário à nossa evolução. Que veja qual que é interessante. Quando nós nascemos, porque estão lá no mundo espiritual, a pessoa, se puder, tem a pessoa adia o nascimento. Ele adia. Então, o nascer é um desapego do mundo espiritual. Porque a pessoa chega um momento que, se ele não tem discernimento, ele diz, bem, eu vou nascer, vou começar tudo de novo. Eu vou ter que ver junto com aquela mala sem alça, meu Deus do céu, vai começar tudo de novo, mas ainda bem que é tudo combinado, viu? A pessoa nem vem, ninguém é obrigado, temos o livre-arbítrio, mas vemos a necessidade de retomar. Então, a separação física é a realidade que aprendemos com a morte biológica. Mas a certeza da continuidade da vida, ela nos conforta e consola. Eu pedi, inclusive, a nossa irmã Lúcia, que é trabalhadora da Uniluz, que recentemente o pai dela desencarnou. E tivemos lá, no momento dessa despedida, e ela escreveu uma mensagem para o pai. Então, eu vou ler essa mensagem para a gente ver o sentimento, né, da pessoa que compreende esse momento que acontece. E o tema que ela colocou, o título foi Até Logo, Papai. Obrigado, papai, pela oportunidade concedida com a bênção dessa existência na vida. Por tudo que nos ensinou, dignidade, honradez, respeito e consideração, amor a Deus e ao próximo, ao trabalho e toda a ação, que seja voltada ao bem, visando a fraternidade e a união. Ao trabalho, obrigada, papai, por tudo que exemplificou, pela família que você tanto amou, zelando por cada detalhe, nos sentimentos imprimidos em datas festivas no lar, e no trato com os amigos e desconhecidos, prestando todo o cuidado
e auxílio nesses muitos anos aqui bem vividos. Obrigado a Deus pelo nosso Pai muito amado, que ainda jovem fora desenganado e mandado para casa morrer. Porém, os céus não concordaram, pelo muito que ele ainda tinha a fazer. Nesses 70 anos que tão logo passaram, permeado de dores e dificuldades e de bons momentos que nos encantaram. Até logo, papai. Não digo adeus, porque a desencarnação não é o fim. É a vida tua noutros planos, sim. É a grande certeza que o Espiritismo dá, enxugando nossas lágrimas de saudade, pela mansa dor da separação, pela imensa dor da separação, asseverando o amor de Deus, a sua bondade, e que um dia para nós renascer ainda em busca da felicidade. Deus o abençoe, papai, no retorno à verdadeira vida, no reencontro com toda a gente querida, que acolhe no mundo espiritual. Tenha sempre o amparo dos espíritos de luz, nessa nova etapa que ora descortina, apontando sempre a estrada que conduz a outras oportunidades libertadoras, sob a bênção de Deus e do Mestre Jesus. Com todo o meu amor e carinho, sua filha, Lúcia. Então, nós vemos que, se houver a compreensão, se houver a certeza, se tivermos confiança em Deus, Pai amoroso, bom e justo, vamos verter lágrimas, vamos ter saudade, vai doer, porque coração é sentimento, coração é emoção, mas cérebro é razão. É vida que segue, é vida que continua. Fecha-se a cortina do mundo material. Abre a exuberância do mundo espiritual. Com seus mundos, as suas cidades, as suas ruas. Tem um exemplo de um livro, Violetas na Janela. Acho que é um livro, ele foi bastante divulgado, bastante lido, né? Uma menina Patrícia, então, jovem, os pais espíritas, e ela desencarna. Chega no mundo espiritual, vai reaprender tudo, a avó tem a casa, leva para casa, e um dia ela pergunta: vó, aquelas flores nas janelas parecem as lá de casa. Ela diz: são da sua casa, porque a sua mãe enviou para você. Ela reza e ora, e essas flores, elas vão durar enquanto o amor da sua mãe por você e pensar em você, essas rosas estarão, essas flores violetas estarão sempre lindas, violetas azuis, como a mãe gostava. Então, o momento do desencarne, o momento da morte, ele é dolorido, é sofrido e dificultoso, porque o espírito que está indo, ele entra em perturbação. Então, a falta nossa da compreensão faz com que ele sofra. Ele, não tendo condições nenhuma, ele vem para dentro de casa porque é atraído pelas nossas lágrimas, pelas nossas dores, e quer de alguma forma nos consolar, então aproxima. Então, essa aproximação do desencarnado sem condições
incomoda, prejudica. A gente tem que pensar no perfume, na essência que é o Espírito, porque se nós orarmos para que siga o seu caminho, porque está amparado, a equipe espiritual está ali pronta para recebê-lo, para encaminhar a cada um de acordo com o merecimento. Não adianta nós naquele momento pensarmos, mas fez isso, foi aquilo, porque a morte não santifica ninguém, mas também não demoniza. Sabemos que ainda não temos condições de ir para o céu, mas temos certeza que nós não vamos para o inferno. Nós vamos para o mundo espiritual, ao nível de acordo com a nossa necessidade, porque Deus é Pai, Deus é bom. Então, não adianta, se eu não tiver condições, eu não tiver conhecimento, eu não tiver discernimento no mundo espiritual, não adianta eu querer, entre aspas, para o céu, se eu não vou conseguir me sentir bem, que eu vou estar lá todo escuro. Escuro não é discriminação, escuro porque escuro se diz que é o espírito que está com pouca evolução moral. Então ele vai do barro, dessa cor escura, até a cor rubi, que é da pureza. Então essa gradação é como se o mundo espiritual ele fosse uma cebola, e essa cebola ela tem várias camadas. Então nós vamos habitar como espírito errante. Errante é justamente porque nós não temos um endereço físico no mundo espiritual, porque a gente encarna, desencarna, vai para a colônia, mas erra mais um pouco, vai para outra região umbralina, vai para uma reunião de dor, vai para aqui ou ali. A obra de André Luiz é fantástica com aqueles 15 livros. Fala até inclusive na livro Libertação, fala de um acidente de 2 pessoas habitantes do nosso lar, um acidente aéreo. Então nesse acidente aéreo, a equipe espiritual está pronta ali, é acionado, toca o alarme lá para que vai ocorrer aquele acidente aéreo. Então a equipe corre para lá para socorrer, como ocorreu lá no tsunami, como ocorreu agora em Brumadinho, como ocorreu em Mariana. Ninguém fica desamparado. Nesse videozinho que eu falei que está lá do Haroldo Dutra, ele diz que um vizinho dele estava lá nessa área de Brumadinho. Então ele foi com os amigos e tudo, foram à casa da viúva e tudo, e foram orar e tudo. Então ele relata, ele diz o seguinte, que ele sentiu a presença do esposo dela, que ele inclusive estava sendo amparado pelo avô dele, que estava ali, que estava prestando o socorro, fazendo todo o encaminhamento. Então aquele ente querido, nós temos que praticar esse desapego para que ele possa retomar a vida, um período de adaptação de alguns momentos, de alguns minutos, mas pode durar dias, meses, pode durar decênios. Aquilo que eu falei, que ninguém vai virar santo quando chegar do outro lado, porque a mamãe, o papai, o amigo era gente boa, e a gente começa a fazer pedidos. Me ajuda aqui, me ajuda ali. A gente tem até um exemplo interessante de um trabalhador da casa espírita, aquele trabalhador, tipo Zé Carlos, assim, trabalhador bom, constante, mas, vou falar nisso, porque eu posso brincar com ele, mas Zé Carlos pega e desencarna, né? Vai para o mundo espiritual. Muito mérito,
chega lá e diz o seguinte: ó, a sua condição está excelente. O que você quer fazer? Eu vou voltar lá para a Uniluz, eu quero trabalhar na Uniluz. Ó, não é aconselhável. Vá para a colônia, descanse, faça um curso, se prepare. Não, eu vou trabalhar lá na Uniluz. Já disse, bem, eu digo, você tem mérito, vai trabalhar na Uniluz. Chega na primeira reunião mediúnica, dá a mensagem: irmãos queridos, estou de volta. Estou aqui pronto para a tarefa, pronto para ajudar para vocês. No dia seguinte, a pessoa sai da reunião, vai para casa, acorda e diz: Zeca, por favor, arrume emprego para o meu filho. Está desempregado ele. Ajude. E a pessoa vai lá, se ajeita, vai daqui, vai dali, arruma emprego. Se outro chegou, mas eu queria que aquela pessoa que está me perturbando, afaste aquela pessoa de mim. Me ajude. Então, pede aqui, pede ali, pede aí, e daí a pouco está a casa espírita toda pedindo. Resultado, a pessoa é internada no hospital porque não aguentou. Porque no mundo espiritual, ajuda aquele que tem condição de ajudar. Não basta só a boa vontade. Então, nossos entes queridos têm que seguir a vida deles. Vamos orar, vamos mandar vibrações amorosas. Não vamos chamá-los. Vamos sim agradecer o período que viveu junto, pelos ensinos, e rogar que Deus o ampare, que Deus o ilumine, não é isso? Porque muitas vezes a gente pensa o quê? Mas eu queria que fique mais um pouco conosco. Está cedo ainda para ir embora, né? Alguém pode estar até se perguntando: mas e quando a morte é prematura? É a criança no ventre da mãe. É a criança que acabou de renascer, que está com 2 anos de idade, está com 3, com 5. Mas na ótica espírita, só há 2 exceções para a morte não programada. Só 2. Suicídio e eutanásia. Só nesses 2 casos. Fora isso, é escolha. Nós temos já o livre-arbítrio, nós as escolhemos. Porque a morte é o aprendizado. Nós queremos passar de ano, então nós não nos submetemos às provas lá no colégio, na faculdade, onde é que seja. A morte é a prova final a ser aprendida. Pode ser de resgate, pode ser expiação, pode ser evolução, mas é cumprir uma finalidade. Então, a morte não deve assustar, não é isso? O André Luiz, no livro, não dá nem tempo para falar do André Luiz, não vamos falar que não temos tempo não, mas no livro Evolução em 2 Mundos, ele faz uma comparação do desenvolvimento da borboleta, que vai para o casulo, né? A lagarta vai para o casulo, e faz uma histogênese, né? Então, aquilo ali, ela se transforma e depois sai a borboleta. Nós temos a histogênese espiritual. Nós estamos bem, nos rastejando, caminhando para esse mundo de dor. Mas chega naquele momento, aí inicia o processo, em condições naturais.
As dores, as doenças, os sofrimentos, vem isso tudo para fazer o quê? Nos libertar do casulo. Porque o corpo físico é a nossa prisão no mundo material. Porque só através dessas duas maneiras, suicídio e eutanásia, que a pessoa se liberta do corpo, biologicamente falando, mas espiritualmente poderá ficar vinculado àquela estrutura orgânica que vai se decompor pelo tempo necessário para queimar aquelas energias que o aprisionaram no corpo. O desencarne, quando ele se dá da forma natural do tempo previsto, o que ocorre? A pessoa diz, morreu como um passarinho. Porque os laços, os nós são desligados lentamente, devagar, e a pessoa consegue, já começam a ver o mundo espiritual com antecedência, mesmo no corpo, e a pessoa vê até e diz assim, vovó está caducando. Começou a falar, diz que fulano veio visitar, que ciclano, e veio mesmo, podemos acreditar, né? Mas nós vamos aproveitar esses 5 minutos para a gente falar uns casos de alguns livros, para a gente ver como é a situação daqueles que estão no mundo espiritual. No livro Presença, de Chico Xavier, Alberto Teixeira vai falar. Vejo o seu rosto sem parar, todo banhado em lágrimas, sobre o meu, e sua voz me alcança de maneira tão clara, que pareço carregar os ouvidos no coração. Ah, mamãe, eu não tenho o direito de pedir ao seu carinho mais que sempre recebi. Mas seu filho pode pedir mais alguma coisa à sua dedicação. Não chore mais. Novamente em casa, Marilda Menezes, também por Chico. As lágrimas com que me recordam caem no meu coração por chuva de fogo. O pensamento é uma ligação que ainda não sabemos compreender. Quando estiverem com as nossas lembranças mais vivas, comemorando acontecimentos, não se prendam à tristeza. Posso, porém, dizer-lhe que estou com vocês dois, assim como alguém que carregasse no ouvido um telefone obrigatório. Não estou em casa, mas ouço e vejo quanto se passa. Nossos amigos daqui me esclarecem que isso passará quando a saudade for mais limpa entre nós. Saudade limpa? Nunca pensei nisso, mas dizem que a saudade que faz esperança no coração é assim como um céu claro, mas a saudade sem paciência e sem fé no futuro é semelhante a uma nuvem que se prende com a sombra e tristeza àqueles que dão alimento à própria alma. Vida no além. William José Gadiardi. Estou presente, rogando à senhora que me ajude com a sua paciência. Tenho sofrido, mas com suas lágrimas, do que mesmo com a libertação do corpo. Isso porque a sua dor me prende à recordação de tudo o que sucedeu. E quando a senhora começa a perguntar como teria sido o desastre, no silêncio do meu desespero, sinto de novo a asfixia. Quem tem medo da morte? Richard Simonetti. Evidentemente que não vamos cultivar falsa tranquilidade, considerando natural que alguém muito amado parta para o plano espiritual. Por maior que seja a nossa compreensão, com certeza sofreremos muito. No entanto, devemos manter a serenidade, a confiança em Deus, não por nós mesmos,
mas, sobretudo, em benefício daquele que partiu, mas de que nunca ele precise de nossa ajuda, e principalmente das nossas orações. O tempo terminou. Agradecemos imensamente a presença de vocês e por nos terem ouvido. Muita paz. Jesus abençoe vocês. Bom, meus amigos,